Ao abrirmos a Bíblia nesta manhã, para o nosso terceiro mensagem sobre a vida de José. E eu vou pedir encarecidamente que depois que nós pararmos de ler, para você não continuar, senão você vai perder o que eu vou falar. Porque eu me prometi a mim mesmo não falar da mulher do Potifar. Que às vezes o pregador vai que bota mais a mulher em pauta do que o José. O importante para mim aqui é o José. Eu vou falar mais sobre ele. Então, este é um momento muito importante na vida deste servo de Deus, chamado José. Após você dar a sua oferta, capítulo 39 de Gênesis. Semana passada nós fomos grandemente abençoados, né? Pastor Leandro, lá de Goiânia, ele falou sexta-feira, falou domingo de manhã, domingo à noite, e foi especial, né? Sábado 2 vezes e domingo 2 vezes. Espetacular. Um rapaz de Deus que nos abençoou tremendamente. E eu ainda estou lendo o livro, porque aquele livro é muito importante. E também tem um outro livro que eu comecei a ler sobre o diácono. É um livro muito bom também. Eu tenho pedido aos irmãos que você tenha sempre em mão um livro. A leitura, ela vai te fazer bem. Eu li um comentário, eu vou repetir novamente, dizendo o seguinte, que toda pessoa que ler bastante, que está sempre botando a sua mente em atividade, a chance de adquirir Alzheimer é muito grande. Ele não vai adquirir, porque a sua mente, ela está ativa. Então, leitura é uma coisa que faz uma diferença enorme. Não é ver celular. Porque nós temos uma geração que está perdida. E só anda com o celular na mão, não sabe sair de casa sem agarrar aquela peça, anda pela rua assim. Semana passada eu estava num local lá, tinha 6 pessoas, a conversa era muito grande, ninguém falava nada, cada um com o celular na mão. Isto está atrapalhando. E o pior, eu vou falar sobre isso logo mais. O povo de Deus esqueceu de andar com Bíblia. Antigamente você via as pessoas com a sua Bíblia, tinha prazer. Aí tem alguns que me dizem assim, mas agora a Bíblia está no celular. Então eu quero crer que quem anda na rua está lendo Bíblia, né? Me engana que eu acredito. Tenha prazer de ter sua Bíblia e vir para a igreja pegar sua Bíblia. Isso faz parte da vida cristã. É um bom testemunho você andar com a Bíblia. A boda de diamante que foi notificação de Jonathan dela aí 60 anos. É hoje, Jonathan? Então eu vou abrir antes da mensagem, eu vou orar por vocês. Pode vir cá. Vem cá, Jonathan, eu vou orar por você. Boda de diamante. 60 anos. Meu Deus. Está velhinho de casa, hein, minha filha? Vou orar por você. Né, Laís? 60 anos. Há um mês e pouco. Hein? Há um mês e pouco. Já fez? Foi um mês e pouco. Mas eu entreguei para ele cedo, ele esqueceu de Ele esqueceu de entregar cedo. Mas ele está meio velhinho. Estamos. Jonas trabalhou no Banco do Brasil em Nova Iguaçu um bocado de tempo, né? É isso aí. Quantos anos? 81.
Em 81, né? 81. Até 90, né? Até 10 anos no Banco do Brasil aqui em Nova Iguaçu. Agora, meu filho, está só, todo mês vai lá, bota aquela... Ele leva uma latinha, bota assim, toca naquela tecla e começa a cair nota. Vamos orar, pedindo a Deus, né? Tem muito tempo, né? Tempo, né? Muito tempo. Eu estou com 87, você? 81. 81, eu estou com 87. Me chamaram para ser modelo. Me engana que eu acredito, não é isso? Ele está dizendo, me engana que eu acredito. Estende a sua mão para cá, vamos abençoar. Nosso Deus e Pai, obrigado por teus filhos que completam 60 anos de vida conjugal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mantido a união deles, seus filhos e netos, sua geração. Obrigado pelo que ele semeou e tem os resultados hoje vendo seus filhos e netos. Que esta data possa reproduzir tantos anos quanto o Senhor permitir, porque nós a entregamos aos cuidados do Senhor, a vida de Jonatas e da sua esposa Laisi, que o Senhor continue olhando por eles e abençoando, em nome de Jesus. Amém. Agora ele pode falar o que ele estava falando aqui. Eu estava dizendo só para o bispo, são 5 filhos, 9 netos, 4 bisnetos, por enquanto. Por enquanto, a família produz bem. Deus abençoe vocês. Eu fiz 58 anos de casado. Pretendo fazer 60 também daqui a pouco. Capítulo 39, verso 1 até verso 6. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. Verso 2 diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou-se José mercê perante ele que o servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa e lhes passou as mãos tudo que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava, e José tinha um problema. Era formoso de porte e de aparência. Senhor, abençoa a nossa meditação desta manhã, que não nos percamos nessas leituras além, mas que possamos, Senhor, focar na seriedade de um homem, na honestidade de um crente. Possamos, ó Pai, olhar uma vida de obediência e quem sabe até nos espelhar nesta manhã, possa nos ajudar a melhorar a nossa vida cristã. É por isso que nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. É um momento muito bom poder sentar. Eu uso 2 lentes porque eu tenho uma lente para longe e outra para perto porque eu tenho problema na vista.
que se eu olhar lá para a porta sem lente, eu vejo duas pessoas. Se eu vou dirigir, eu vejo dois carros vindo. É um problema que aconteceu e esta lente ela é para corrigir. Ela é boa para mim pagar, que eu dou uma nota, parece que é duas. Resistindo à tentação, deve ser o tema dessa palavra. Resistindo às provações, deve ser a palavra. A presença de Deus, irmão, na vida de uma pessoa faz toda a diferença. Eu fiquei pensando esta semana, ao me preparar, sobre a vida de José, que foi tirado do pai e dos seus irmãos. Bem ou mal, ele tinha sua família, saindo dentro de uma carroça, sem pelo menos despedir da casa, indo rumo a uma terra estranha e jogado às tentações, e que foram muitas. Então eu fiquei pensando neste quadro. Um rapaz, certamente o dengo do seus irmãos pegam, por ciúme, vendem, e este rapaz então ele sai para ir para um lugar que nunca tinha conhecido, para um lugar onde a linguagem era outra, e coloca dentro da casa de um homem. Este homem militar, você sabe qual era a função deste militar, chamado Potifar? Ele era o chefe dos executores. Era ele que ordenava a morte de pessoas que eram sacrificadas. Então ele não foi para a casa de uma pessoa qualquer, de uma pessoa perigosa, uma pessoa que tinha esse sentimento de destruir pessoas, matar. Então eu fiquei preocupado e pensando, ele não teve nem a chance de despedir do papai, nem da mamãe. E ele é levado, e ele é conduzido para um lugar que Deus queria. Deus queria ele lá. E quando Deus nos quer em algum lugar, saiba disso, propósito que Ele tem. Há pessoas que às vezes vai trabalhar numa empresa e a primeira coisa que ele reclama é: rapaz, lá não tem nenhum, é um pessoal que só fala palavrão, fala bobagem, mas Deus te quer lá. Então você não deve reclamar, porque Deus quer que você esteja naquele ambiente para você fazer a diferença. Foi o que aconteceu com José. Ele estava lá, num lugar ruim, um lugar perigoso, mas Deus estava levando ele para ali, porque Deus tinha um propósito maior para a vida de José. E eu quero dizer com isso também a vocês que estão aqui, pessoas até mais novas, Deus tem um propósito na sua vida, e Ele não vai deixar menos sem realizar o propósito que Ele tem na sua vida. Ele vai te conduzir até o final. Então você tem que ser perseverante, você tem que ser uma pessoa bem segura, sabendo que Deus vai cuidar de você. Então, tirado dos seus próprios sonhos, todo jovem tem sonho, né? E ele foi tirado dos seus sonhos, um adolescente, e o pior, sendo vendido como uma mercadoria. Ele que era filho de um pai que tinha as promessas do Senhor, que o Senhor tinha dito: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, e ele era descendente de Abraão. Então ele tinha todas as chances de ser bem-sucedido, como foi. Mas ele, vamos pensar de outra maneira, ele tiraram o sonho. E isto é muito triste, não é, irmãos?
Eu vejo tanto jovem na rua, eu ando ali na Avenida Brasil, às vezes subindo, de manhã, e tem que ter um cuidado muito grande ali, porque ali tem uns garotos ali, umas meninas, infelizmente até meninas, que moram debaixo do viaduto por causa de drogas. E é triste, e a gente tem que dirigir, de vez em quando eles atravessam na frente do carro, sem pelo menos entender, porque deve estar tudo fora de si. E eu fico pensando, qual é o sonho daquele garoto, daquela garota? Foi roubado nos seus sonhos, porque o vício chegou até eles, e eles não tiveram mais o direito, nem de ter família, porque muitos deles, os pais nem sabem onde andam. Meninas novas, completamente inundadas pelo vício. Então, José foi este garoto, não neste contexto, mas ele foi tirar o sonho dele, de todo adolescente que tem os seus sonhos. Os pais, ou aliás o pai, foram enganados pelos seus próprios filhos. O que é que os seus filhos fizeram? Queriam matar o rapaz. Mas um dos filhos diz, não vamos matar, vamos colocar numa cisterna e deixa ele morrer por conta própria. Se bem que a intenção dele era depois pegar o rapaz para levar. Mas aí o que eles fizeram? Mataram um animal, molharam a túnica dele no sangue e levaram para o papai para dizer, papai, o seu filho, os bichos comeram. A onça, o leão, matou e comeu. E levaram à prova o que é capaz um ser humano de fazer. Esta semana, não sei se você viu, lá na América, um rapaz que chegou num beliche e matou 18 pessoas a tiro. Não sei se você viu. E ele depois apareceu morto dentro de um rio lá, o criminoso. O que é que passa na cabeça de uma pessoa? E eu diria, sem Deus. E ouça o que eu vou te dizer. Uma pessoa sem Deus, ela está exposta a acontecer coisas ruins na vida dela. Porque ela é uma pessoa fraca, sem proteção. E em dado momento, ela pode tomar uma atitude estranha. Há pessoas que estão sofrendo nos dias de hoje. Por quê? Porque quiseram ganhar dinheiro fácil. E muitos sofreram, e eu estou dizendo porque eu conheço pessoas que até venderam o carro para fazer aplicação, com a promessa de 10% por mês. Qualquer pessoa, por mais inocente que seja, onde você já se viu alguma aplicação da 10%? Onde? Nenhum. Então era no mínimo para pensar, mas a pessoa que inventou isso está lá atrás da grade. E muitos estão sofrendo. O que é capaz a cabeça de um homem sem Deus? Foi o que aconteceu com estes jovens que venderam o seu próprio irmão por ciúmes, só porque o pai gostava muito, que é comum para um pai, quando tem os filhos, o mais novo sempre é o xodó, porque é o último. E a pessoa, eles não souberam a conviver com esta alegria do seu papai, de ver ele feliz pelo seu filho. Então, o que aconteceu com o pai, que já estava então aceitando que o seu filho tinha morrido? Com ele restava a dor e curtir a separação, como também José certamente sentiu. Ele não sabia do que Deus queria com ele, mas ele, como ser humano, ele sentiu a perda da casa, a perda da família, e isto é muito ruim, irmãos. Eu disse na próxima semana, e eu sempre repito, eu fui um daqueles que quando meu pai morreu, fui dado para outras famílias. E eu sei o quanto isso é ruim, quando você é deserdado da família
e é dado para outra família. Você cresce em outro lar, por mais cuidado que tenha, não é a mesma coisa do papai e da mamãe. Isso marca muito a vida da gente. Eu estou dizendo porque eu fui marcado com isto. E eu estou dizendo isso porque eu vejo a dor que este garoto deve ter sentido, a dor que o pai deve ter sentido, mas o propósito era de Deus. E Deus queria fazer o melhor para a vida dele. Qual era a sua bagagem de viagem, irmãos? Quem é capaz de me responder com sabedoria? Qual era a bagagem que ele levou? Porque quando vai numa viagem, tem que levar uma mala. O que ele levou? A roupa do corpo. Nem a capa. A única coisa que ele levou, a bagagem. Mas eu quero pedir a você esta manhã, pense um pouquinho o que eu estou pensando. Qual foi a maior bagagem que ele levou para o Egito? Sua fidelidade. Ele levou a sua fidelidade, porque ele estava como que perdido. Mas mesmo numa terra estranha, ele não negociou a sua fidelidade. Isto bateu muito no meu coração. Ele levou fé, claro, mas ele foi a sua fidelidade. Ninguém conseguiu tirar dele fidelidade. Queridos irmãos, esse é o nosso patrimônio, é a nossa fidelidade a Deus. Não abra mão da sua fidelidade, por mais tentadoras que sejam as promessas, não abra mão. Seja fiel. Não importa a tribulação, não importa as tentações, não abra mão da sua fidelidade. Portanto, ele levou esse patrimônio tão glorioso. Ninguém sabia, ao chegar ali, ninguém sabia desse patrimônio que este jovem tinha e ele provou. O mais precioso que uma pessoa possa possuir é a sua fidelidade. Que patrimônio! Que patrimônio! Para ele, era uma riqueza. E eu estou frisando bastante isso. Fidelidade. Eu sou pastor há alguns anos, mas eu sou crente há alguns anos. Eu me converti ao Evangelho em 1957. Quantos anos? Eu nem sei. 57, 43, 40. É muitos anos, né? É o tempo que eu tenho de crente. E eu estava servindo a igreja lá em Niterói. E na semana passada, aquele pastor me disse uma coisa que interessa. Me mostrou fotografia de uma pessoa. Eu era diácono lá em Niterói, que eu não queria. E ele me mostrou uma fotografia de um homem já de cabelo grisalho, que hoje é pastor. Quando ele tirou uma fotografia comigo e botou, na mesma hora teve 600 visitações, na mesma hora. E uma das pessoas que visitou disse: esse é o diácono Rubem. Foi lá que eu me converti em Niterói. E hoje ele é pastor de uma grande igreja. Olha o tempo, né? Mas eu estava servindo lá na igreja, muito bem, e tinha um grupo de diáconos lá que queriam tirar o pastor da igreja. Achava que o pastor não estava muito bem, aí falou, chamou, nós éramos 4. Olha, vamos juntar nós 4, que a gente tem força, a gente tira o pastor e bota outro no lugar. Eu falei, estou fora.
Eu? Tocar no ungido? Eu li a Bíblia. Eu não faço isso. Mas rapaz, eu estou fora. E eu não aceitei. Eles ficaram bravos comigo. Um saiu da igreja e disse: eu vou afundar a minha própria igreja. Ele nem disse fundar, ele disse que ia afundar. E afundou e morreu. Os outros 2 morreram. Porque quando você toca em coisas sagradas, você corre risco. Você pode falar de qualquer coisa, nunca fala de pastor, não. Não fale de pastor, por favor. Não toque. Se ele errar, o problema é dele. Mas não toque. Porque você está tocando em algo que pertence a Deus. Isso é muito grave. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes, impensadamente, a gente começa a falar aquilo que não deve. Portanto, ele levou a fidelidade. Ele foi para lá e levou. Longe do lar, que era o orgulho da mamãe. Ele não sabia a língua falada. Tinha que se alimentar daquilo que fosse servido. E aí eu já disse a você quem era Potifar. Potifar era esse militar, chefe da turma que executava as pessoas. Ele que ordenava e as pessoas obedeciam. Mas o que nós vemos na vida deste homem, a importância de um bom testemunho. Volte a ler novamente o texto lido, por favor. Eu estou convivendo com uma hernezinha que aqui no púlpito, ela, porque eu agito um pouquinho, mas já estou, o médico está marcado, eu vou operar. Leia com atenção o que você acabou de ler novamente. Vamos lá. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou daqueles ismaelitas. Ismaelitas eram pessoas que compravam bens e pessoas para vender. Era chamado tipo ciganos. Eles faziam esse negócio. Continue a leitura. Versículo 2. O Senhor era com José. O Senhor era com... Vira para quem está ao seu lado e diga: o Senhor é com você, meu irmão. Tem gente que não falou. Olha mais uma vez para o outro lado e diga: o Senhor é com você. Glória a Deus. E quando o Senhor é com a gente, estamos realizados. Deus nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Deus sempre me acompanhou. Eu, quando calcei o primeiro par de sapato, eu tinha 15 anos. Eu usava tamanco, aquele tamanquinho de madeira, ia para o colégio com aquilo arrastando. Só de pirraça. Sou apaixonado, em bom sentido, por sapato. Gosto de comprar sapato. E de preferência, bom. Mas nunca deixei de ser um garoto alegre quando arrastava tamanco. Sempre fui uma pessoa alegre. As pessoas me viam: Rubinho, você só anda rindo, né? Graças a Deus, porque Deus estava no controle. Eu não era José não, mas Ele estava
me protegendo para chegar a Nova Iguaçu, esta manhã está aqui com vocês. Estava me guardando. Ele estava dizendo: Rubem, eu tenho um propósito com você. Você pode não calçar sapato, pode ter os pés tudo machucado. Mais tarde eu vou resolver esse problema contigo. E ele resolve. Porque quando você é fiel, Deus vai cuidar de você. Eu estou insistindo nessa palavra. Então, o que fica bem claro com todas as lutas pelas quais José passou, irmão, Deus era com ele. Continue a leitura. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos, testemunho cristão. Irmãos, o seu testemunho fala mais do que qualquer coisa. As pessoas têm que ver Deus na sua vida e na minha vida, pelo que nós vivemos. É isto, é um testemunho. É um testemunho. Versículo 4. Por causa desse testemunho, por causa dessa fidelidade, o que é que Deus fez com ele, irmãos? Não permitiu ele ser escravo. Verso de número 4 diz o quê? Que servia. E ele pôs por mordomo de sua casa e passou a mão dessa criança tudo que pertencia, tudo. Irmão, da carroça, né? Saiu da carroça para ser o chefe. É assim que Deus faz com cada um de nós, quando você é fiel. Versículo 5: e desde que fizera mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor, continua, abençoou a casa de Egito. Por quê? Por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. E agora o homem chega no verso 6. O que é que o homem fez com ele? Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. Que coisa, irmãos! Que confiança! É isso que eu quero deixar com os irmãos nesta manhã. Que a nossa vida, ela pode influenciar pessoas. Eu sou um homem extremamente abençoado. Antes de ser pastor, eu era comerciante. E eu sou bom nesse negócio de balcão. Se a pessoa vinha comprar alfinete, agulha, aliás, e eu não tivesse agulha, eu vendia alfinete de cabeça. Eu não deixava sair da minha loja sem levar alguma coisa. Porque o comerciante fraco é aquele que diz assim: está em falta. Não tem. Né? Esse não serve. Bom dia, tudo bem? Primeira coisa que eu dava era bom dia. Bom dia, tudo bem? Oh, que bom você ver aqui na minha loja. E aqui você sabe que compra barato, né? Brincava. Sempre vendia. E eu ganhei muito dinheiro. Eu tive uma época que eu estava tão bem de vida, eu tinha atacado. Ficava aquela fila de carreta para descarregar no meu trapiche. E eu era crente. E não desviei. Dinheiro não me compra. Eu sou caro. Eu sou um elemento caro. Mas tudo que eu faço
Deus prospera. O que eu boto a mão, vou terminar já. Eu plantei lá na minha casinha que eu tenho lá, minha casinha, entre aspas. Meu terreno lá tem 26 mil metros quadrados. E eu tenho lá um lugar lá que eu plantei milho. Deu milho para passarinho, deu milho para caseiro, deu milho para todo mundo. E aquele que secou, eu guardei. E agora peguei uma espiga, replantei lá no outro lugar. Já está desse tamanho. No Natal eu vou ter papa e milho verde. Não falhou uma cova. Tudo é nascer. A minha mão é santa. Porque Deus me deu o dom de prosperidade. Sempre fui um homem próspero. Tudo. E eu vim para o ministério com esse mesmo sentimento. Não por causa de dinheiro. Eu não preciso de dinheiro. Eu não tenho cartão de crédito. Então já sabe que não adianta me pedir nada. Eu não tenho cartão de crédito. Tem gente que agora paga até pelo celular, fica. Comigo é no cascalho, ó. Não é para dar, não adianta pedir que eu não vou dar. Não é, Samuel? Às vezes eu estou no mercado, eu fico danado a vida. Gente na minha frente, já bota aquele cartão, não passa. Bota o segundo, não passa. Bota o terceiro, não passa. Se botar dinheiro, passa. Vida moderna. Mas eu não tenho essa vida moderna. Não preciso. O que eu preciso é comer, dormir. Só isso. Pãozinho na mesa. Menina, tu está bem acompanhada aí, menina. Me falaram aí que você vai até casar, meu Deus, olha lá, viu? Está chovendo na sua horta, minha filha. Menina de fé. Deus é o Deus que nos prospera. Jamais você me pegou reclamando de alguma coisa. A Bíblia não fala que José reclamou de nada. A Bíblia não fala que José lamentou da vida, ele foi para lá e onde ele estava prosperava, porque ele tinha sobre ele as bênçãos do seu bisavô. As bênçãos do seu bisavô estavam com ele, e o que ele botava a mão para... Então o homem falou, comprei um escravo, mas esse é bom demais, eu nem quero ele como escravo, eu quero que ele seja o chefe de tudo. E no próximo encontro, ele vai para a prisão por calúnia, mas eu vou falar sobre da prisão para ser governador. Que pulo, né? Da prisão, Robson? Da prisão para ser governador. E tudo estava na mão dele. Teve problema? Você está doido que eu falo do problema, mas não vou falar. Está amarrada. Fidelidade faz o homem e a mulher vencer melhor. Que eu deixo com você nesta manhã. Onde você estiver, o que você realizar, seja fiel. Seja fiel a Deus. Que Ele vai trabalhar de acordo com a sua fidelidade. Tá bom? Vamos ficar de pé?